Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife, região metropolitana, através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também estamos no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 9ª lição do trimestre com o título Espírito Santo, o Regenerador. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. Amém, pastor Ana Jackson. Também do presbítero, irmão Jonatas Éder. Pastor irmão Éder. Pode ser o pastor Ana Jackson. E também do professor, irmão Givanildo Hermano. Pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos que o novo nascimento é uma obra indispensável para a salvação. Apresentaremos o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como o agente da regeneração e, por fim, elencaremos que sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo vida em Cristo. Irmão Givanildo, o senhor poderia ler, por favor, o textuário da semana? Sim, pastor. O textuário diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Irmão Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Irmão Éder, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. São 3. Primeiro, explicar que a regeneração é uma obra trinitária, né? Planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vamos estudar ou mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. E, por fim, vamos apontar os sinais práticos do novo nascimento, que é a justificação, a santificação e, claro, o fruto do Espírito. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Acompanhe conosco. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 9ª lição que tem como título Espírito Santo, o Regenerador. Semana passada estivemos estudando a lição de número 8, que teve como título o Deus Espírito Santo. E naquela lição nós pudemos estudar sobre o Espírito Santo como uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Também
evidenciamos a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos, além de ressaltar as principais obras do Espírito Santo, atuando na encarnação de Cristo, na ressurreição de Cristo e dos justos, e também a santificação. Esta semana, a nossa lição, o Espírito Santo, o Regenerador, continua naquela sequência que nós comentamos semana passada. Estamos na chamada Sessão Espírito Santo. Sessão Espírito Santo, porque estas 3 últimas lições, a lição de número 8, a lição de número 9 e a lição de número 10, são lições que estão sendo destinadas ao Espírito Santo. Apesar de que a lição 11 tratará do Pai e o Espírito Santo, lição 12, o Filho e o Espírito Santo, e a 13ª, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, mas como comentamos, ela é uma sessão separada só para tratar do Espírito Santo. E hoje, a lição de número 9, estamos na segunda lição de uma série de 3 lições específicas sobre o Espírito Santo, que tem como tema Espírito Santo, o Regenerador. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Givanildo, apresente a lição desta semana. Muito bem, este é o mapa mental, um resumo de toda a lição que estaremos estudando neste domingo, e esse mapa está baseado tanto nos objetivos como nos tópicos da lição. Se o professor ele puder imprimir esta página, ele vai poder planejar melhor a sua aula e administrar melhor o tempo. O primeiro objetivo da lição é explicar a regeneração, uma obra trinitária, onde nós vamos estudar a doutrina bíblica da regeneração. Vamos perceber que a regeneração é uma exigência, né? Naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, ele deixou bem claro que é necessário nascer de novo. O Pai como autor da salvação e o Espírito como agente da regeneração. O segundo objetivo é mostrar a natureza espiritual da regeneração, onde vamos estudar uma transformação interior, uma obra soberana do Espírito e uma nova vida e nova conduta. Finalmente, apontar sinais do novo nascimento em Cristo, que são a justificação pela fé, a vida de santificação e o fruto do Espírito. Ou seja, é um resumo daquilo que está nos tópicos e subtópicos da lição. Próxima tela. E na próxima tela nós temos o textuário de nossa lição. Muito bem, antes de lermos o textuário, né, nós vamos lembrar aos alunos a importância de ler com os alunos a leitura bíblica, o texto, né, da leitura bíblica em classe, né, que é um diálogo de Jesus com Nicodemos bem conhecido, né? Isso. João capítulo 3, versículos 1 a 8, quando Nicodemos aproximou-se de Jesus, fez aquela belíssima declaração, né? Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Mas Jesus olha no íntimo e percebe que ele precisa do novo nascimento, da regeneração. Era um homem religioso, mas ainda não era salvo. E ele tinha boas intenções em procurar Jesus, embora alguns critiquem que ele foi procurar de noite, esquecem que ele era um fariseu que tinha uma cadeira no Sinédrio e tinha muitas ocupações durante o dia, né? Por isso foi à noite. E Jesus não questiona a ida dele, nem a pergunta dele. Pelo contrário, né? É um dos mais belos diálogos que Jesus tem, Isso. no sentido Deus-homem com um ser humano. Isso, então o textuário está baseado exatamente no capítulo 3, versículo 3, né? Quando Jesus responde a Nicodemos dizendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que é a regeneração? Nada mais é do que novo nascimento, né? Nascer novamente, nascer da água e do Espírito, como disse Jesus a Nicodemos. Vale dizer que a regeneração é absolutamente necessária, é o que nós chamamos de uma condição sine qua non. Exato. É impossível que alguém seja salvo se não nascer de novo, se não experimentar o novo nascimento. E o texto de Mateus capítulo 18, versículo 3 diz, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Então nós vamos estudar sobre essa necessidade de todo ser humano. Assim como todos pecaram e se tornaram destituídos da glória de Deus, todos precisam nascer de novo
para poder serem salvos. O senhor falou aqui sobre o texto áureo, eu queria chamar a atenção do professor que nos acompanha, né? Nós temos nossa lição, né? Em todas as lições, você tem sessões nesta lição, que é importante que o professor esteja visitando, né? Às vezes é comum, de repente, algum professor só se ater ao título da lição e, de repente, já ir direto para o comentário, passando por cima do texto, Exato. do texto base. E aí eu já ouvia até alguns alunos dizerem assim, pastor, dê uma palavra sobre o texto base da lição, porque tem professor que nem toca no texto base, parece que nem texto base tem. Você tem o título da lição, e do título da lição eles já pulam direto para os tópicos, né, da lição. Então, só relembrando, né, aquilo que a maneira como a lição ela está estruturada para o professor, ela visa ajudar o professor na abordagem do conteúdo. Observe, você tem, na lição, você tem o título da lição. No caso desta lição, Espírito Santo, o Regenerador. Aí abaixo você tem o texto áureo, que é o texto de ouro. Esse texto de ouro é o texto, vamos assim dizer, é o texto essencial de todo o conteúdo que está sendo abordado na escola dominical. Você tem uma verdade prática do tema, do conteúdo daquela lição. E aqui, na verdade prática desta lição, você tem a regeneração, é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Ou seja, você tem toda a lição sintetizada na verdade prática. Abaixo da verdade prática e do texto áureo, você tem a leitura diária. E esse texto é importante que o professor esteja seguindo esta sequência, né? Na segunda-feira, neste exemplo que nós estamos demonstrando aqui, na segunda-feira, João 3, 1 a 8, novo nascimento é essencial para entrar no reino de Deus. Na terça-feira, Tito 3, 4 a 7, a regeneração é resultado da misericórdia e graça divina. Na quarta-feira, Efésios 2, 1 a 10, pela graça somos salvos em Cristo e criados para praticar boas obras. Na quinta-feira, 1 Pedro 1, 22 e 23, o novo nascimento ocorre pela palavra viva e eterna de Deus. Sexta-feira, 2 Coríntios 5, 17 a 21, em Cristo recebemos nova identidade e o ministério da reconciliação. E no sábado, Gálatas 5, 16 a 25, o fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. Então, importante que o professor, nesta sessão, ele leia e faça destes versículos aqui sugeridos um devocional, onde vai reforçar ainda mais o conteúdo, né, o conhecimento sobre o tema que está sendo abordado. Depois nós temos a leitura bíblica em classe, e aí já sugerido aqui pelo irmão Givanildo, que o professor dê uma lida, não uma vez só, não 2 vezes, pelo menos 3 vezes no texto, aponte os principais ensinamentos do texto, para que você tenha um momentinho na sala da escola dominical, onde você possa apresentar alguma lição desse texto especificamente. E abaixo nós temos o plano de aula. No plano de aula, nós temos a introdução da lição, do plano de aula com relação ao conteúdo da lição. Nós temos os objetivos, que é a apresentação da lição, a seção motivação e a sugestão de métodos, além do terceiro ponto, que é a conclusão da lição e subsídio do professor. Então, você tem aí um material que é preparado pré-aula, que é excelente para o professor que deve estudar a lição ou que pega a lição para estudar, que vai ajudá-lo ainda mais no desenvolvimento na sala. Então, é importante, tema da lição, texto áureo, verdade e prática, leitura diária, leitura bíblica em classe, o plano de aula. Veja, você não precisa nem perder muito tempo, não vou dizer perder tempo, né? Você não precisa gastar mais tempo fazendo um plano de aula específico, porque você já tem aqui todo o bizu que vai lhe ajudar na exposição desta lição. Então, é a mesma metodologia para todas as lições de todos os trimestres. Então, o professor que fica familiarizado com essa metodologia, fica mais fácil para ele
abordar e abordar com mais segurança e mais conteúdo a lição da escola. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí na próxima tela nós temos regeneração, uma obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração, subtópico 1, subtópico 2, a regeneração como exigência de Jesus, subtópico 3, o Pai como o autor da salvação e subtópico 4, o Espírito como agente da regeneração. Próxima tela, por favor. Então, na próxima tela, irmão Alessandro, nós temos regeneração, uma obra trinitária. Pois não, pastor. Aqui tem uma citação da página 63 do livro do pastor Douglas Batista, que diz que a regeneração é um ato da misericórdia divina. E aqui ele cita o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5. É o Pai que a decreta, Efésios 1 e 4, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, isso está em Efésios 1 e 7, e por fim o Espírito Santo que a realiza no coração do pecador, João 16 e 8. O que a gente pode ainda, pastor Nadijakos, acrescentar sobre isso é de que a regeneração, que é essa ação feita pelo cirurgião Espírito Santo, ela é tão importante que no texto da lição, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz que aqueles que não passarem por esse processo da regeneração sequer podem ver o reino de Deus. Exato. O texto é muito claro. No versículo de número 3, Jesus disse que aquele que não nascer de novo, e aqui essa expressão nascer de novo, é onde vem a expressão regeneração, né? Ser gerado é uma coisa, e ser gerado novamente é uma repetição, né? Por isso que o nome é regenerar. Já fomos gerados de alguma forma, tanto espiritualmente como materialmente, o ser humano ele é gerado no momento da concepção. A gente aprende ali que a parte física ela é concebida e ela é gerada, e a parte espiritual, já estudamos sobre isso, alma e espírito, também é ali naquele momento, incluído junto com a parte física. Então há uma geração, algo foi gerado. Só que esse ser humano que foi gerado, ele foi gerado com a herança do pecado dos seus pais. Então ele já nasce espiritualmente morto. Ele precisa passar por uma regeneração por isso. Por isso que o texto de Efésios, o capítulo 2, diz que outrora éramos, por natureza, mortos. Paulo diz isso, né? Por isso que é preciso ter esse renascimento, né? Que é uma palavra que também se encaixa aqui. Versículo 1 do capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos. E Paulo explica que morte é essa: em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então essa regeneração é dar a oportunidade de receber a vida, né? Por isso que Jesus disse a Nicodemos isso, que não pode ver e sequer entrar no reino dos céus. O versículo 5 ele diz: na verdade, disse Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer, aí ele vai explicar que nascimento é esse, da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. E o texto que está aqui em Tito 3 e 5 diz, Paulo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela, aí entra aqui uma expressão muito interessante, lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então eu diria que o Espírito Santo, pastor, além desse cirurgião espiritual, por assim dizer, que faz esse nascimento, né? Essa pessoa vir a ter vida novamente, ele é aquele que regenera. E esse regenerar, como já foi dito, é passar por um processo de um novo nascimento. Me permita, pastor e evangelista Alessandro, é importante, eu acho, também a gente pontuar para o professor a necessidade dele explicar ao aluno que tipo de morte é essa, não é? Isso. Porque quando a gente diz assim, já estão mortos, mas as pessoas estão vivas. Isso. Uma vez um aluno disse assim, perguntou, pastor, veja só, como é que a gente está morto? A gente não está falando. Isso. A gente não está falando, como é que a gente está morto? Só que o termo morte
é um termo usado nas Escrituras, aplicado a essa realidade como separação. É exato. Explicação Perfeito. de que somos separados. É por isso que o texto de Efésios que o ministro leu, ele é primordial na compreensão deste conceito. Ele diz aqui, capítulo 2, versículo 1, estou lendo na NAA, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Observe que o próprio texto responde que esta morte não é uma inatividade. Até porque ele continua errando, né? Com relação, porque ele diz, nos quais vocês andaram no outro tempo. Ou seja, se está morto, por que andou? Entendeu? Se está Praticou morto, todos por que aqueles andou? atos, né, que ele vai citar aí. Isso, aí ele vai dizer, vocês estavam mortos, andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Então, veja, a própria condição de pecado que o ministro introduziu, condição de pecado, é a condição que nos faz estar distante de Deus. E aí, por isso que morte, nesse aspecto aqui, está falando de separação. Separação, E exatamente. o que é que nos separa de Deus? O pecado. Os nossos pecados. Nossos pecados nos separam de Deus. E, em decorrência disso, é preciso que a regeneração, que é a comunicação de vida ao nosso espírito, seja realizado pelo Espírito Santo. E essa linguagem, pastor, o próprio Jesus utiliza também com Nicodemos quando ele diz que era necessário nascer de novo. Ora, se eu já nasci, a pergunta de Nicodemos, eu vou nascer de novo em que sentido? Inclusive, ele diz isso, né? Como pode nascer se eu já sou velho? Aí ele diz aqui, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, Exato. é um tipo de nascimento. Aí Jesus continua, e o que é nascido do Espírito, é o Espírito Santo, é Espírito. Aí mais à frente, no versículo 7, ele diz, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Então, essa linguagem de Paulina, é a linguagem de Jesus. Sim. Exato. Jesus já utilizava essa linguagem de nascer de novo, de estar vivo, de estar morto, de ser lavado, porque quando Paulo diz a Tito que a gente passou pela lavagem da regeneração. Jesus disse ao próprio Nicodemos, ele disse que é nascido da água e do Espírito, ou seja, passou pela purificação. Porque a ideia de água aqui, a água serve para quê? Para lavar. Isso. O pecado manchou a vida do homem, sujou o homem espiritualmente falando e moralmente falando. Sim, sim. E esse Espírito Santo, que um dos símbolos do Espírito Santo é a própria água, no Antigo Testamento nós temos diversos exemplos do Espírito Santo sendo chamado de água, né? A água que molha, que vai encher a terra seca, a água que vai derramar sobre a terra e trazer vida, enfim, a água que vai purificar. O batismo aqui é o batismo da conversão, não é o batismo do falar a língua estranha e receber o dom de falar em língua. Por isso que Paulo diz que nós fomos batizados em um só Espírito. Veja que ele usa o nome batismo. Batismo tem o quê? Imersão. Água. Água é o quê? Para imergir. Então, esse novo nascer envolve esse processo da água, que simbolicamente, quando alguém é batizado em águas por imersão, que é o modelo bíblico, ele totalmente é imerso, submerso na água e ele volta, ele passou por um tipo de lavagem. Isso. Por isso que essa linguagem é muito comum. E foi ótimo o senhor dizer isso, pastor, porque eu citei o texto lá de Efésios, mas não fiz o link, né? E eu lembrei agora, falando sobre essa morte como separação, do texto de Isaías, capítulo 59, Sim. versículo 2, que diz assim: Esse é belíssimo. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Veja, aqui ele mostra essa realidade do que é de fato morte. No sentido espiritual. É separação. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas observe, esses pecados não só fazem separação entre nós e Deus e nós nos tornamos inimigos de Deus, mas observe que Deus também, o texto diz... Não nos ouve, né? Não nos ouve, diz, e uma expressão que ele usa aqui diz assim: e o levam a esconder o seu rosto de vocês. Ou seja, rosto, né? Não é só uma atitude de inimizade do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem, no sentido de que o homem está numa realidade de pecado. Sim, sim. Entendeu? É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve lá aos Romanos, diz que éramos
inimigos de Deus, e essa iniciativa de fazer essa conciliação estava unicamente, exclusivamente nas mãos do próprio Deus. Isso. Próprio Deus, que éramos inimigos de Deus e Deus era o nosso inimigo, porque por conta do pecado que nós não tínhamos condições, achei interessante na fala anterior do irmão Joanildo, de que a regeneração não é uma mudança de hábito, estava lá na citação, né? Não é uma mudança somente de, eu vou melhorar, não é isso não. É algo divino, sobrenatural. O homem por si só não pode nascer de novo, tem que ser algo divino, sobrenatural, né? Não é algo que você alcança porque começou a fazer, porque tem pessoas que dizem assim, irmão, eu só vou à igreja quando eu melhorar isso aqui. Ele acha que ele pode organizar a sua vida. Eu vou me preparar para aceitar Jesus. Isso, eu vou me preparar. Eu não fumo, não roubo, não faço, então só falta ser crente. Epa, não é só falta ser crente, só falta nascer de novo. O assunto está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Não sai daí que o assunto começou agora. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 9ª lição que tem como título Espírito Santo, o Regenerador. E no bloco anterior nós estávamos comentando, né, sobre o texto de Efésios, capítulo 2, e fala metaforicamente o apóstolo usa o termo morte como separação entre nós e Deus em decorrência dos nossos pecados, e aí trouxemos o texto de Isaías 59:2, que mostra claramente o porquê estávamos separados, o porquê estávamos mortos, e não só estávamos mortos, mas também no estado de rebelião. E Paulo, nesse mesmo texto de Efésios 2, nos mostra que, por natureza, éramos filhos da ira. A mesma linguagem ele usa lá em Romanos 5, quando diz que éramos inimigos de Deus. Isso é forte. Muito. Inimigos de Deus. Você pode dizer, mas eu não sou inimigo de Deus. Eu acredito em Deus, eu leio até a Bíblia, eu acredito, eu gosto de pedir, eu peço oração aos irmãos para orarem por mim, e não sou inimigo de Deus, eu sou simpatizante dos valores cristãos, vivo os valores cristãos, não roubo, não falo mal de ninguém. Parece Nicodemos, né? Eu vivo uma vida impecável, e ainda um outro grande problema é dizer assim, e quando comparado com alguns crentes, eu sou mais crente do que muito crente que está dentro da igreja. Só que, irmão Éder, a vida cristã, ela não é uma vida que está baseada numa sequência, na obediência de regras pela regra. Na verdade, o cristão, ele vive uma vida de santidade, ele vive uma vida de compromisso com Deus, mas antes de tudo isso, se pressupõe um novo nascimento, né, a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dele, para que nesta condição agora em Cristo, pelo Espírito, fruto que emana do Espírito dentro deste indivíduo que se submeteu à lei do Espírito, comece agora a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Exato. E eu tenho um exemplo bem chocante sobre como a regeneração ela é maravilhosa e ela é realmente uma obra instantânea, feita pelo Espírito Santo na vida da pessoa, que é o ladrão da cruz. Não é? O ladrão da cruz. Ele não teve tempo de mudar a sua vida, ele não teve tempo de pedir desculpa às pessoas que ele causou algum problema, ele não teve tempo de ser discipulado, ele não conheceu as doutrinas, mas ele conheceu o Jesus da cruz pendurado, e ele viu o dia inteiro. Inclusive, eu não sei se é o Evangelho de Marcos, mas um dos evangelhos diz que ele também, em dado momento, xingou Jesus. Ambos, né? No início, blasfemavam. Ambos blasfemavam. Só que ele, em dado momento, se arrependeu. Ele viu em Jesus a possibilidade de um novo começo. E ele estava morrendo fisicamente ali. E ele diz assim, Senhor, né? E é muito bonita a expressão, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, esse homem não teve tempo de ter uma mudança plena na sua atitude, mas ele teve uma mudança na sua mente. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. Enquanto o pastor falava, eu citei Nicodemos. Nicodemos dava oferta, Nicodemos cuidava de tanta gente. O próprio anjo diz, né?
Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia comigo. Cornélio, né? Perdão, Atos 10 é eu Cornélio. estou citando Nicodemos, mas é Cornélio. Nicodemos é o capítulo 3 de João. Atos, capítulo de número 10. Cornélio é um centurião que faz tudo certo. Ele é quase um crente, como o pastor está falando aqui, né? E tem gente que se coloca até melhor, né? Mas o anjo diz que ele precisava de algo mais. Ele precisava de uma mensagem que o fizesse entender que ele precisava nascer de novo. Ele era religioso, mas ainda não era salvo. Nós temos boas pessoas religiosas. Isso. Mas essas pessoas religiosas precisam entender que a salvação não é por nossos méritos. Efésios, capítulo 2, verso 8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, não é? Não vem das obras. Mas o texto de Cornélio, pastor, eu queria ler o versículo, capítulo 10, não é? E o versículo de número 1 e 2. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Veja, ele era temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e ainda orava. Ele era um religioso, só que isso não era o suficiente. Né? Ser religioso não é o suficiente para levar uma pessoa a Deus. Observe que tudo isso aqui ainda não era nada. Ele vai experimentar toda uma nova vida quando ele ouve a mensagem do Evangelho pregada por Pedro. Isso. Agora o interessante é que, veja, versículo 2 diz assim: era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, piedoso e temente, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Aí Lucas ainda reforça no versículo 22, que diz assim: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Veja que coisa linda. É lindo demais. É lindo. O versículo 4 diz que ele teve uma visão de um anjo, né? Deus foi misericordioso com ele, né? Mandou um anjo lá e o anjo não pregou para ele. Exato. Disse assim: olha, você vai mandar alguém buscar Pedro. E aí Pedro prega o Evangelho. Prega sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício que perdoa os pecados, e ele crê. E aí que ocorre a regeneração. Exato. E a regeneração é um ato tão maravilhoso, evangelista Alessandro, que não dá nem tempo aqui, não deu nem tempo de levantar a mão e confessar. Ele creu. A regeneração, pastor, aproveitando essa fala do professor Éder, eu escutei uma vez um expositor dizer algo que eu achei muito interessante. Ele disse que assim como nós nascemos e recebemos o DNA dos nossos pais, nós temos uma semente dos nossos pais. A regeneração é receber essa semente de Deus. E quando recebe essa semente de Deus, que é uma linguagem joanina, eu vou citar o texto, você recebe o DNA do seu pai. E quem é o nosso pai aqui espiritual? É Deus. João, antes de João, Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou, aparece a palavra aqui, geração, né? Gerar, gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Aí quando a gente vai para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, veja o que é que ele diz aqui: sendo de novo gerados, aqui é regenerar, Isso. sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Olha, qual é a semente corruptível aqui? É dos pais físicos. Isso. Dos pais físicos. Aqui é sêmen. Inclusive, no original grego aparece a palavra sêmen mesmo, de semente, né? De onde vem a vida. Mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E terminando, aqui era o texto que eu queria lá no início citar, primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, João diz assim: qualquer que é nascido de Deus, olha aqui o que é nascer de novo. Eu nasci do meu pai, da minha mãe, agora eu preciso nascer de Deus, que é o Pai eterno. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado ou não vive na prática do pecado. Porque a sua semente, a semente de Deus,
Aqui é a expressão muito interessante, pastor, a semente de Deus. Isso. É a mesma palavra para sêmen mesmo, né? Isso vai fazer todo sentido lá na frente, quando nós formos falar do fruto do Espírito. Isso. Pronto. Que vai ser algo que vai ser produzido através de nós, mas não é gerado Como por resultado da regeneração. nós. Exato. Só fechando o versículo, porque a sua semente, ou seja, de Deus, permanece nele e ele não pode pecar porque ele é nascido de Deus. Então veja, Maravilhoso. a regeneração é Deus colocando o seu DNA em nós. Aleluia. É por isso que Paulo, quer dizer, João diz que aquele que é nascido de novo, ele recebe de Deus. É algo interessante. Algo que ele herda de Deus, que é a parte indireta da sua divindade. Ele diz assim, que a natureza divina está naquele que nasceu de novo. João diz isso. Sim. Recebeste a natureza divina. Mas se eu sou Deus, não. Mas você tem o DNA dele. Exato. Por meio da regeneração. É por isso que as obras da carne são chamadas de obras. Ou seja, a gente faz porque faz parte dessa natureza caída. Mas o fruto não é possível produzir longanimidade em um ser humano natural. O que espera, né? A mansidão, o domínio próprio. Pelo contrário, as obras da carne são todo o contrário do que é o fruto do Espírito. Mas Deus é tão belíssimo que nesse novo nascimento, é claro, não vou dar o spoiler, né? Porque a gente vai ver isso mais na frente. O novo nascimento muda a estrutura do ser. E essa mudança é uma mudança que começa com a consciência de que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, pastor. E aí é na regeneração que começa a guerra, a mãe de todas as guerras. A batalha. Porque estaremos recebendo ou recebemos uma nova natureza e vai estar convivendo com a antiga natureza. Isso. É até E chegar a ser glorificado. esta guerra é constante, porque existem pessoas que às vezes acham que pelo fato de aceitarem a Jesus, passarem pelo processo do novo nascimento, tudo que ela sentia Vai deixar de sentir. vai deixar de sentir. Se ela sentia vontade de beber, estava presa no vício da bebida, ou qualquer que seja o tipo de vício, isso vai desaparecer por completo e ela 100% só vai pensar em orar, em buscar a presença de Deus. Paulo disse, não, pois não é bem assim não. Começar a guerra. Ao contrário, você vai entrar agora na mãe de todas as guerras. Por quê? Porque todos os dias você vai acordar para vencer uma batalha. E esta batalha vai se dar externamente pelo mundo e pelo pecado, tentando jogar as suas setas, lhe destruir, e internamente por sua natureza decaída. Mas, pastor, o novo nascimento não é a comunicação de vida ao meu espírito? É. Mas enquanto estivermos neste corpo, nós estamos ainda com a antiga natureza, que vai dominar ou não a nossa vida à medida que nós dermos liberdade a ela. Se eu me submeto ao Espírito, que é por isso que Paulo, em Gálatas, diz assim, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, se eu não ando em Espírito, Vou voltar a natureza decaída vai tomar conta da minha vida novamente. Romanos 12, verso 1 e 2, traz isso também, né? Irmãos, eu rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não se conforme, não se amolde este mundo. Não tomem a forma, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita. Então, a mudança vem, ela é real. Mas não isenta a responsabilidade humana. Em nenhum momento. E pelo contrário, agora nós temos consciência se estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Outrora a gente não tinha essa consciência. No pecado é impossível. Não, eu estou pecando. Não, era normal, né? Exato. Mas agora o pensar, somente o pensar já nos traz uma certa angústia. Como é que eu posso estar pensando diferente de Deus? É porque você passa a ter sensibilidade na consciência, porque a consciência está dominada pela palavra, está levada cativa pela palavra. Você tem a presença do Espírito Santo, que é a sensibilidade. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Aleluia. Ainda que você disse, qualquer coisa que você fizer, você sente, estando em plena
tendo plena sensibilidade, estando com a consciência sensível a Deus e ao Espírito, não precisa muita coisa não. Você sente que errou. Não precisa ninguém dizer, não precisa o dirigente da escola dizer, o professor dizer, o pai. É verdade. Não, você sente. A sensibilidade espiritual. Quantas vezes, uma vez um irmão disse que estava dirigindo no trânsito, né, e daqui a pouco o irmão trancou o carro dele, uma pessoa trancou o carro dele e ele disse, ele não chamou palavrão, né, mas pegou o nome de animal e disse lá, e daqui a pouco quando o camarada passou assim na frente, ele parou no sinal e o camarada na frente, ele parou e disse, meu Deus, me perdoa, o Espírito Santo ele disse, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, você pecou. Isso não faz parte da sua nova natureza, Isso não faz parte da sua nova natureza. Aleluia, não. aleluia. Você deve orar por ele. Você agora é uma nova veja, criatura. isso é a sensibilidade que o Espírito Santo proporciona na vida daquele que é nascido de novo. Vamos para a próxima tela, por favor. Na próxima tela, e aí, irmão Givanildo, na próxima tela, a necessidade da regeneração. Muito bem. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor. Muito bem. Essa figura, né, ilustra muito bem. É um coração de pedra agora sendo transformado num coração de carne. Né? Isso fala, é claro, é uma imagem meramente ilustrativa, mas para nós entendemos isso também, né? isso. Para nós entendemos essa necessidade da mudança, da transformação. Então, a regeneração, como já falamos, é uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano precisa ser regenerado para ser salvo. Jesus deixou bem claro, o professor Alessandro já leu, já citou, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar. Não pode. Então, você não tem condição, é impossível ser salvo. E é bom lembrar aqui, não é, com muito temor e tremor, mas eu posso dizer isso, que existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que fazem parte de uma igreja evangélica, que tem um cartão de membro, mas não experimentou ainda o novo nascimento. Então, sem o novo nascimento, o homem permanece morto espiritualmente. Como o evangelista Alessandro já leu esse texto de Efésios capítulo 2, eu quero ler outro texto semelhante que está em João capítulo 5, versículo 24, que são palavras do Senhor Jesus. Jesus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Ou seja, isso fala de uma regeneração, fala de um novo nascimento. Ou seja, a pessoa que não nasceu de novo, como está? Espiritualmente morto em ofensas e pecados. Agora, quando tem um encontro com Cristo, ele experimenta a regeneração e, consequentemente, passou da morte para a vida. Sem o novo nascimento, o homem não tem acesso ao reino de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. É necessário, é preciso, é fundamental, é indispensável o novo nascimento. O evangelista Alessandro diz assim, ele lendo o texto, né? Ele diz assim, é necessário você nascer de novo para que você veja. Isso. Aí depois é impossível para você entrar. Exato. Primeiro ver. A ideia de ver aqui é entender, é compreender mesmo. Ou seja, se você não nascer de novo, você não vai entender o projeto de Deus. Exato. Não é? Então você precisa nascer de novo, crer, né? A fé, claro, a fé precede a regeneração, é assim que a gente crê. Sim. Primeiro você crê e aí você é regenerado. E aí você começa a perceber as bobagens e besteiras que fazia. Porque nem isso a gente tinha capacidade de ver. Achava que era... Paulo diz, né? Vocês andavam no curso deste mundo, o texto de Efésios você falou, né? Isso. Vocês andavam no espírito da desobediência. Então, essa era a nossa realidade de morto. Mas agora vivos, não é? Como o senhor disse, até uma palavra, isso choca a gente. É a sensibilidade, né? Por exemplo, aqui essa imagem aqui mostra a pedra e um coração, né? De carne, né? A pedra não tem sensibilidade nenhuma. É pedra, está morta. Isso. Aqui o coração de carne, veja, você vê aí as artérias aí, você subentende o sangue correndo, a sensibilidade, entendeu? Por quê? Como o evangelista colocou aqui, nós desfrutamos dessa natureza divina. Né? E o apóstolo Pedro, ele nos diz, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 4 em diante, ele diz assim: por meio delas, vamos ler versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que produzem a vida e a piedade,
pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, aleluia, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, veja, a nova natureza nos proporciona uma condição de completo desvencilhamento da influência poderosa, que nós éramos escravos. Sim. Voltando a Efésios 2, Paulo diz assim, que não só Satanás dizia o que a gente fazia, mas as nossas inclinações também diziam o que a gente fazia. Verdade. O que o mundo também dizia que a gente fazia. E a gente era escravo de tudo isso. Aí agora, Paulo diz, Romanos 8, que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. As amarras do pecado foram soltas, embora que a natureza de pecado esteja dentro de nós. Mas não estamos mais presos ao pecado. Mas não estamos mais presos porque a nova natureza em Cristo Jesus e a habitação do Espírito Santo nos dá o poder de, quando chegar a tentação e o pecado, dizer não. Exato. Eu escolho não fazer, né, irmão Givanildo? Exato. Inclusive, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não posso ser crente porque eu sou um tabagista, eu sou um alcoólatra, eu não vivo sem isso, eu não vivo sem aquilo. E as pessoas às vezes não entendem que a partir do momento que nós cremos em Cristo e o recebemos como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e nos dá a condição de viver em novidade de vida. É o que Paulo diz, segundo aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, essa guerra contra o vício, essa guerra contra o pecado, nós vamos vencer através do Espírito Santo que vem habitar em nós. Então, Deus, em sua eterna sabedoria, sabia disso. Você não tem condição de experimentar uma transformação sozinho. Você não tem condição de vencer os vícios por sua própria força de vontade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu Espírito para que ele lhe convença do pecado. Aleluia. Você vai ser convencido que você é um pecador e precisa de salvação. Quando você reconhece isso, eu sou um pecador, preciso de um Salvador, aí pronto, eu agora vou colocar dentro de você o meu Espírito, que vai lhe dar condições de viver em novidade de vida. Glória a Deus. Vamos para a próxima tela. Glória a Deus. A próxima tela, irmão Alessandro, os meios da obra redentora. Muito bem, pastor. A primeira expressão diz que o instrumento da regeneração é a própria palavra de Deus, né? Nós já citamos esse texto de Tiago, quando ele diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. E a palavra aqui, pastor, é bom que a gente diga, ela tem um duplo significado. A palavra refere-se à escritura, por assim dizer, mas a palavra também é dito que é a própria pessoa de Cristo. Sim. Lá em João ele diz, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é a própria palavra encarnada. Então, esse processo de regeneração, por isso que no início lá, o pastor Douglas foi muito feliz quando ele disse que a regeneração ela é uma atividade trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão imbuídos, trabalhando para que a regeneração seja executada. Então, essa lavagem da palavra é a própria palavra como um símbolo do próprio Espírito, porque Jesus diz também lá na frente de que a lavagem vai ser pela água, é um símbolo do Espírito. Aqui Tiago fala que essa palavra que nos gerou, ela promove a regeneração, que é a própria Bíblia, e pode ser aplicada extensivamente à pessoa de Cristo. Está lá em João 17:3. Jesus disse, a salvação é esta, que creu em ti como único Deus e Pai, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Exato. Então não tem regeneração sem crer que ele é o Cristo, não é? A segunda parte aqui diz que o agente da regeneração é o Espírito Santo. E aqui a gente vai voltar para João 3. Agora, antes de voltar para João 3, pastor, eu queria ler João, mas João capítulo 1, porque aqui tem um mistério da regeneração que é algo extraordinário. O capítulo 1 de João, o Evangelho de João, versículo 12 e o 13, olha o que é que diz a palavra. Mas a todos quantos o receberam, esse receber aqui é aceitar, crer e aceitar em Cristo,
deu-lhes o poder, veja, está falando de Jesus aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem em seu nome. Então essa regeneração aqui é por Cristo também. Sim. É uma mudança de posição. Aí ele diz, os quais, aí vai entrar agora na regeneração, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas da vontade de Deus. Então veja, a regeneração aparece o Espírito Santo, a regeneração aparece Jesus e a regeneração aparece o Pai. Os três estão imbuídos. É claro que como aqui fala sobre o Espírito Santo, o regenerador, e é ele quem convence o homem da justiça, do juízo do pecado, obviamente que estamos apresentando a pessoa do Espírito Santo como esse agente regenerador. Mas o que eu queria terminar aqui, já que chegamos aqui ao término dessa parte, é que essa regeneração, pastor, é uma mudança de posição. É interessante isso aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, outrora nós não éramos. Não eram. Tem pessoas, pastor, até que se sentem de alguma forma ofendidas quando ele diz assim, olha, venha, aceita Jesus e torne-se um filho de Deus. Aí ele diz, não, eu já sou. Olha, com muito respeito aqui eu quero dizer para você de que você é uma criatura de Deus. Agora, para ser filho de Deus tem que ter o DNA dele. E para ter o DNA dele tem que nascer dele. E para nascer dele tem que aceitar Jesus como Salvador. É um processo, né? Então, tornem-se, é o que o texto diz, para que tornem-se filhos de Deus, pastor. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí, o assunto está muito bom, está muito fluindo, né? Está fluindo naturalmente, mas não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana, estudando a 9ª lição que tem como título Espírito Santo, o Regenerador. E no bloco anterior nós paramos aqui na tela falando sobre os meios da obra regeneradora, nós já comentamos e eu quero agora chamar a próxima tela, por favor. Próxima tela, tópico 2, a natureza espiritual da regeneração. Subtópico 1, uma transformação interior. Subtópico 2, uma obra soberana do Espírito. Subtópico 3, uma nova vida e nova conduta. Próxima tela, por favor. E aí nessa próxima tela nós temos o novo nascimento, a obra de regeneração. O que é o novo nascimento? E aí, irmão Givanildo, nós temos um ato espiritual, é um ato interior e é um ato instantâneo. Muito bem, nós já dissemos, né, nos blocos anteriores, já comentamos sobre isso. Primeiro é um ato espiritual proporcionado pela pessoa do Espírito Santo, que veio habitar em nós, não depende de esforço humano, embora que o ato da santificação, sim, além da ação do Espírito, requer o esforço humano, mas o novo nascimento em si é uma obra divina sobrenatural. Nós já lemos esse texto de Efésios capítulo 2, né? Mas nunca é demais lermos a Bíblia Sagrada e entendemos essa verdade. Observe que Paulo deixa bem claro que foi Cristo que nos vivificou, ou seja, nos deu vida novamente quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E no versículo 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, é um ato espiritual, é através do Espírito Santo que nós experimentamos o novo nascimento. Também é um ato interior, nós vamos perceber isso lá em Ezequiel, capítulo de número 11, o versículo de número 19, onde a palavra de Deus diz assim, e lhe darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, uma promessa futura, não é? Para que nós pudéssemos experimentar esse ato interior. Então, a regeneração, ela começa de dentro para fora, não é? Então, essa mudança, essa transformação que vai, consequentemente, refletir no exterior. E é um ato instantâneo, diferente da santificação, que existe um aspecto progressivo, um aspecto da santificação, mas o novo nascimento é algo instantâneo. Segundo aos Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O senhor falou aí, irmão Givanildo, que é um ato espiritual promovido, realizado completamente, né, pelo Espírito, né?
a nossa vida, mas é bom lembrar de que este ato, esta regeneração, ela é consequência de uma atitude anterior humana, de fé sim. arrependimento, né? Sim. Veja, o Paulo escreveu Efésios 2, antes do capítulo 2, ele, em Efésios 1, 13 e 14, ele nos diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, deixa claro aqui que a habitação, que é o selo do Espírito Santo, que é a linguagem paulina para descrever esta habitação do Espírito Santo na vida do crente, ela é consequência daquilo que Paulo diz assim, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, você tem a fé, você tem o arrependimento e a conversão. A conversão e aí a regeneração. Isso. E a habitação do Espírito Santo. Próxima tela, por favor. Próxima tela, a natureza espiritual da regeneração. Irmão Alessandro. Pois não, pastor, diz assim o texto: o novo nascimento espiritual distingue-se das meras reformas comportamentais por ser uma transformação interna e sobrenatural e não apenas um esforço humano para melhorar a conduta exterior. Enquanto a reforma moral busca aperfeiçoar a velha natureza, a regeneração é uma ação transformadora operada pelo Espírito Santo. Essa citação, pastor, eu penso que foi maravilhosa porque existe uma grande diferença entre regeneração, ou seja, nascer de novo, e um simples remorso, por exemplo, né? Alguém pode se arrepender de algo que fez, mas esse arrependimento não ser um arrependimento completo que promova o reconhecimento do seu estado e a confissão do senhorio de Cristo. Há um texto que, inclusive, quando o senhor citou aí, eu me lembrei, que está em Deuteronômio 30, versículo 2, quando o Senhor disse assim: e se te converteres ao Senhor. Aqui a palavra converter é a expressão chuve, que é a mesma expressão que equivale no Novo Testamento para a ideia de metanoia, de se arrepender, mudar de mente, não é? Se te converteres ao Senhor teu Deus, te deres ouvir a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, experimentarás o melhor da terra. O versículo 15 diz: veis aqui que hoje eu te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor. Veja que existe essa resposta aí. A mensagem de Deus para o homem é de arrependimento, para que ele experimente a regeneração. Mas ele tem que dar um feedback, por assim dizer. É o Espírito Santo quem dá essa capacitação para que o homem exerça esse livre-arbítrio, dizendo sim ou não. E terminando aqui, versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não deres ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, aí o Senhor diz assim: hoje eu te denuncio que tu perecerás. E o versículo 19 é muito forte. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, esse ato de arrependimento, e aqui entra na sua fala, pastor, e essa resposta livre do homem é o que vai proporcionar essa regeneração interior. Porque alguém pode simplesmente se arrepender do que fez, como eu já falei no início, mas não se arrepender para a salvação. Se arrepender como uma ação apenas moralmente e não espiritualmente, que venha promover uma mudança interior. O professor Givanildo leu o texto de Ezequiel, mas o texto 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente ele viverá. Veja que isso alude, pastor, aponta de alguma forma para o que essa regeneração lá no Novo Testamento vai promover. Jesus disse: aquele que me amar e guardar as minhas palavras, é o mesmo princípio daqui, aquele que me amar e guardar as minhas palavras e os meus mandamentos, eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. O Senhor falou sobre a morada do Espírito Santo, mas essa morada ela é precedida de uma regeneração.
perfeitamente. É isso que Jesus ensina. Então, se há o amor pela palavra, se há um arrependimento verdadeiro, essa conduta interna ela vai provocar uma conduta externa. E aí é o que vai lá para 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo e agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma coisa que é interessante é que o homem natural, ele por si só, ele nunca reconhecerá Sim. a sua atitude ou sua condição de pecado. Tanto o que é preciso dessa ação do Espírito Santo no convencimento deste homem. Porque o homem natural, o que é que ele faz? Ele vai procurar, de alguma forma, encontrar nele justificativas para a sua bondade, ou seja, ele começa a se comparar e dizer assim, olha, eu não sou como... É aquela oração do fariseu. Publicano. Graças te dou porque eu não sou como esse publicano. Graças te dou porque eu jejum, eu oro. Então, isso é a atitude, claro, alguém diz assim, não, mas ali ele era um religioso, sim, mas a atitude natural do ser humano é aquela. Talvez não dizendo que jejuma, não dizendo que ora, Mas a ideia de se vangloriar de mas se gloriar da sua condição e dizer assim, ó, eu sou melhor que fulano. Isso. Eu sou melhor que Beltrano. Assim, eu não tenho ficha corrida nenhuma. E mesmo que Não- faça o bem, Isso. quer tirar um proveito para si do que está fazendo. Isso. Procura se auto-justificar. E o texto de Efésios 2, voltando ainda a Efésios 2, versículo 8, diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a obra, as suas obras, as obras humanas nunca servirão de condicionamento ou de bonificação para a eternidade, porque Paulo diz em Romanos 13, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, um que busque, um que faça o bem, um que busque a presença de Deus. E Paulo reforça isso aqui em Efésios para dizer, não adianta suas obras, por mais aparentemente maravilhosas, boas, como foi a de Cornélio que foi citada aqui. Isso. Era temente, ele orava, ele dava esmola, toda a comunidade falava bem dele, era quase crente. Mas Jesus disse assim, não, Oh, aleluia. mandou o anjo lá, mandou Pedro lá. Mas para que mandar Pedro se ele já era praticamente crente? Para anunciar a mensagem de arrependimento. Aleluia. Que evangelho é mensagem de arrependimento. Aleluia. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos o último tópico, sinais do novo nascimento em Cristo, a justificação pela fé, a vida de santificação e o fruto do Espírito. Próxima tela. E nessa próxima tela nós temos ainda, irmão Alessandro, sinais do novo nascimento em Cristo. O fruto do Espírito como marca contínua, nova mentalidade e desejos e dependência de Deus e santificação. Muito bem, pastor. Em relação ao fruto, pastor, esse texto de Gálatas 5, 24 é maravilhoso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Aquele que é regenerado, obviamente, ele vai transparecer outras atitudes. Eles não vão viver mais como viviam antes. Enquanto o senhor estava falando sobre isso, eu me lembrei de um texto, lá do livro de Jonas, capítulo de número 3, quando o Senhor manda Jonas pregar aquela cidade, eles se arrependem. E olha o que aqui diz o Senhor aqui no versículo 10. E Deus viu as obras deles, as obras. Aí diz assim, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que lhes faria e não fez. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque foi visível a mudança naqueles ninivitas. O texto diz que eles se converteram dos seus maus caminhos, suas práticas pecaminosas. E Deus, quando olhou, Deus disse, não, agora eles estão mostrando publicamente que passaram por uma transformação. Eles, de alguma forma, Deus estava dizendo assim, olha, aqueles que se arrependem vêm até mim, eu não descarto. Eu vou sempre estender. Pode ser até o Ninive. Paulo disse, não foi isso? Que o desejo de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam. Então, esse fruto aqui, pastor,
Fruto é algo que é visível. Sim. Não existe fruto invisível, Isso. não é? Caráter é algo interno, mas fruto é algo externo. É visível, é palpável. Isso. Então, por isso que quando eu li esse texto, eu lembrei dos ninivitas. Isso serve de paradoxo para a gente, de paradigma, quer dizer, no sentido de que alguém que é regenerado, ele não pode mais viver com as práticas anteriores. Jesus disse, conhecereis as árvores pelo seu fruto. Ora, o irmão de Jesus, Tiago, disse, não pode uma fonte só jorrar duas águas, uma amargosa e uma doce. Se alguém passou pelo processo da regeneração, ele tem que dar fruto. E lá, Gálatas mais na frente, Paulo vai falar do fruto do Espírito, que se divide em 9 aspectos. Mas só para terminar, pastor, nova mentalidade e desejos. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são de baixo, da terra. Quem é regenerado, a mente está em outro patamar. E por fim, pastor, a dependência de Deus e santificação. Ora, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E 1 Tessalonicenses 4 e 3. E o escritor, os Hebreus, ainda diz que sem a santificação é impossível ver o Senhor. Então, a regeneração, ela promove fruto, ou seja, as atitudes são modificadas, é algo externo. Os desejos é algo interno, são modificados, e isso é transparecido na sua vida de santidade. Todo mundo vai olhar e vai dizer, não, houve uma mudança. Aquele ser não é mais o mesmo. E lá no início do programa, pastor, quando a gente citou aqui alguns textos de Pedro, de João, tem uma coisa que me chama a atenção, porque quando Pedro diz assim, que aqueles que forem regenerados, eles receberiam, ou eles recebem, melhor dizendo, essa natureza divina. Eu quero tocar nesse ponto novamente, porque isso é algo que, sempre que eu falo sobre isso, eu me alegro. Nós tínhamos uma natureza que ainda permanece lá, não está totalmente vencida, mas está dominada, né, que é a natureza carnal. E Paulo fala sobre isso. Ele diz, olha, nós devemos mortificar as obras da carne para que essa natureza seja, de alguma forma, sucumbida, e devemos alimentar a nossa natureza espiritual, da santificação, né? Então, eu diria que esse quadro, pastor, resumidamente, os sinais do novo nascimento é esse. Mostrar publicamente, através das minhas ações, mostrar pelos meus pensamentos, pelas minhas vivências e, sobretudo, a santificação sendo um exemplo para quem está ao meu redor. Me permita, pastor Jackson, sobre a questão do fruto do Espírito, eu li um autor que ele diz assim, enquanto as obras da carne falam de uma vontade humana de saciar os desejos, os seus próprios desejos, né? Paulo enumera lá em Gálatas 5, 19, 21, impurezas, prostituição, lascívia. Ele fala que tudo isso é algo que sacia o ser humano. E aí ele diz que, enquanto isso, o fruto é para o outro. Eu não produzo fruto para mim. Sim. Eu produzo fruto para que o Senhor experimente. Benefício de outro. É o que Cristo fez. Por exemplo, o amor que o Espírito Santo derrama sobre mim será sentido pelo Senhor, pelo irmão Joanildo, pelo evangelista Alessandro. Se eu for uma pessoa alegre aqui, é a alegria independente do ambiente, do momento, isso vai contagiar também, né? É algo que o Espírito Santo, por exemplo, quando Maria e Isabel se encontram, Maria está desesperada porque ela está com um bebezinho no ventre, o seu noivo, que já é o marido, né, pela lei judaica, não entendeu muito a história, então ela correu para lá. Quando chegou, a Bíblia diz que a alegria de Isabel em receber Maria foi tão absurda que elas foram cheias do Espírito Santo e daqui a pouco Maria está cantando. A alegria, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade. Isso é um princípio, não é o princípio que Deus disse a Abraão? Ser tu uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu estou dizendo que você seja uma bênção, não é para você. Você é bênção para derramar para os outros. Oh, glória a Deus. O que você vai conquistar em mim não é para você usufruir e ficar para você. Exato. É para você distribuir. E aquele que recebeu vai receber e vai distribuir. Também. E assim sucessivamente. E essa é a beleza do Espírito Santo, porque nós estamos sempre compartilhando do que Ele está nos dando. Então, mesmo o fruto, que é belo, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, fé, tudo isso é em relação ao outro. Enquanto as obras da carne é eu, o fruto do Espírito é para nós. Para que a gente sempre nós. Sempre nós. Sempre no coletivo. Vamos para a próxima tela. E a próxima tela vamos fazer aquele ping-pong.
Irmão Givanildo a primeira, irmão Alessandro a segunda e o senhor a terceira. Muito bem, a sinopse da lição, na verdade, é o resumo, né, daquilo que nós vimos. Então, no primeiro tópico, a sinopse do primeiro tópico, nós vimos que a regeneração ou novo nascimento é uma obra trinitária, é uma obra da Santíssima Trindade, operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. De que forma? Ela foi decretada pelo Pai, ela é realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Podemos até comparar com a própria salvação, que é uma obra também trinitária. Não é assim? Então, há participação ativa da Trindade na regeneração. Pastor, esse segundo ponto, a regeneração é uma transformação interior, eu quero destacar a palavra interior, operada, eu quero destacar a palavra operada. Por quem? Pelo Espírito Santo, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. O que seria algo interior? O que seria uma operação? Eu não posso, por exemplo, deitar em uma maca e eu mesmo abrir o meu tórax, e eu mesmo ir lá Aleluia. e fazer algum tipo de cirurgia no coração. Mesmo sendo médico. Mesmo sendo médico. O melhor do mundo, eu sozinho não posso fazer isso. Eu preciso de um agente externo, porque a mudança interna não é possível por mim próprio, por minha pessoa. É preciso uma ação externa. Então, quando o texto diz que essa é uma ação, uma transformação interior e ela é operada por alguém, o texto está claro. Quem é que opera isso aí? É o Espírito Santo. Olha, não adianta fazer terapia, que é bom. Eu não estou aqui condenando nenhum tipo de terapia, pelo contrário, eu conheço muito bem os frutos de uma boa terapia, que é bom. Mas o máximo que vai fazer terapia é trazer um pouquinho de alívio momentâneo. Mas internamente falando, essa cirurgia só é feita pelo Espírito Santo. Não tem como. E pecado não se resolve em consultório. Sim. Então, se resolve na cruz. Verdade. Então, essa regeneração, pastor, o senhor falou aqui, eu vou reforçar, reforçar não precisa reforçar a sua fala. Eu vou relembrar, quer dizer, quando o senhor disse assim, a regeneração é impossível que seja feita pelo homem sozinho. E na teologia, principalmente pentecostal, a gente chama de uma força que une aí duas operações, né? Uma interna e uma externa, que é o sinergismo. Isso. O Espírito Santo vem de fora, nos possibilita ter a capacidade de dizer sim ou não, e a gente diz sim, aí ele diz, agora já que você disse sim, eu vou abrir, vou arrancar o coração de pedra e vou colocar um coração novo. Aleluia. Regeneração. Aleluia. Eu fico dando glória a Deus, aleluia, aqui, porque é isso que a gente vê na nossa vida, não é? Isso que o irmão Givanildo falou, o evangelista falou, e os sinais. Não é? O final da lição é apontar para aquilo que realmente está acontecendo na nossa vida diária. Eu tenho certeza, professor de escola dominical e aluno que está nos assistindo, você é a evidência de que Deus realmente está atuando, que essa mudança é real e que você, por si só, não teria condições de vencer os pecados que outrora. Imagine você há 10, 15, 20 anos, ou talvez até um ano atrás, o que Deus não vem fazendo em nós através do Espírito Santo, colocando em nós o seu caráter através do fruto. E eu espero que seja uma aula, pastor, que a gente tenha a oportunidade também de perceber se a gente está realmente produzindo frutos de que nós somos regenerados. É um dia também de conscientizar-se de que ou a gente permite que o Espírito Santo haja na nossa vida ou a gente volta a viver como antigamente, outrora. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente cresça, não é? Dê fruto, como Jesus diz em João 15, né? Jesus limpa para que dê mais fruto. Glória a Deus. A próxima tela. E a próxima tela é a regeneração, o milagre do novo nascimento. Tem uma tela aí que foi produzida pelo Notebook LM, que é um recurso do Google, e aí que o professor quiser pode utilizar isso em sala de aula. Irmão Givanildo, um conselho em uma frase para o professor. Novo nascimento é uma necessidade para todo ser humano, portanto ninguém pode ser salvo sem nascer de novo. Alessandro? Pastor, o novo nascimento é deixar sair do interior água viva. Oh, aleluia. Foi o que Jesus disse àquela mulher samaritana. Oh, aleluia. Você veio buscar água para matar a sua sede física, mas a água da regeneração mata a sede espiritual. Não é, né? Se fomos regenerados, vamos apresentar os frutos. Existe gente precisando se alimentar da minha paz, que o Espírito Santo colocou em mim, da temperança, longanimidade, que eu e você possamos ser evidências de que Deus está produzindo o seu fruto em nós.
Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista, nos dê a honra. Pois não, pastor. Querido Deus, queremos louvar o teu nome, Senhor. Te agradecer por tua palavra, por aquilo que ouvimos. Te louvar pela possibilidade, Senhor, de estarmos aqui como filhos regenerados, nascidos de novo. Obrigado, Senhor, por ter colocado em nós, Senhor, no nosso interior, um pouquinho de Ti, através da regeneração. Aleluia. Abençoa aqueles, Senhor, que ainda não tiveram encontro contigo, mas quem sabe, ao assistir, ao participar deste programa, Senhor, eles possam ter decidido e fazer a sua decisão para Cristo. Que Teu Espírito Santo ajude, continue abençoando a Rede Brasil de comunicação, cada funcionário, a superintendência das escolas dominicais do estado de Pernambuco. Abençoa, Senhor, nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, bem como também o ministério da igreja aqui, Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Nos ajude em tudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 9ª lição com o tema Espírito Santo, o Regenerador. Na próxima semana veremos a 10ª lição com o título Espírito Santo, o Capacitador. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.